Existe uma força que se revela na fraqueza. Existe um amor. Saudações, meu irmão, minha irmã. Obrigado por estar desse lado. Continue partilhando dessa palavra para todas as pessoas com quem você puder. Mas acima de tudo, continue meditando nela de dia e de noite e guardando tudo aquilo que o Espírito Santo tem revelado ao teu coração. Hoje é dia 4 de dezembro e nós chegamos ao Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Um capítulo triste, não é? Um capítulo triste, mas ao mesmo tempo revigorante. Logo nas primeiras partes, logo no contexto inicial, nós vemos que Paulo tem um grande desejo de voltar para a Síria. Tem um grande desejo de poder levar a palavra do Senhor até os irmãos. Mas ele se apercebe que os judeus estavam conspirando contra eles. E se Paulo tentasse avançar para a Síria, certamente poderia acontecer uma coisa muito feia, ou novamente ser bloqueado no seu caminho, ser apedrejado, ou pior, poderia ser morto. Mas Paulo, sabendo disso, recuou, voltou para a cidade em que ele se encontrava. Isso para dizer que a primeira alerta que nasce para nós aqui é vigilante. Precisamos ser vigilantes e responsáveis. Nós estamos a falar de vigilância. O capítulo 20 traz muito a questão da vigilância e você já vai perceber o porquê. Paulo poderia insistir na sua intenção de ir para a Síria. Paulo poderia não recuar, já que é isso que ele tinha planificado. Mas Paulo tinha o discernimento apurado, tinha a vigilância como sua companheira. Por isso Paulo entendeu que se quer terminar a missão, não deveria insistir indo para a Síria. Meu irmão, minha irmã, que a graça do Senhor te alcance na bondade do seu Espírito e possa te dar esse entendimento, esse discernimento para andar na direção da sua vontade, recuar quando necessário e avançar sempre que a ordem for para marchar. Mas fica vigilante, os teus inimigos são espirituais, mas eles usam situações sociais, coisas materiais do mundo, muitas vezes tangível. Então que a graça do Senhor te abra os olhos para perceber aquilo que te coloca em perigo, aquilo que te coloca fora do propósito de Deus. E mais uma vez o versículo 8 e 9 traz o contexto de que vigilância. Eutico está na janela, Paulo está a fazer um discurso e é um discurso longo de Paulo, muito longo, a noite e a madrugada toda. Eutico adormece profundamente, cai e morre porque não aguentou a batalha contra o sono. Ele morre, mas graças a Deus que nos dá vitória. Paulo então o vai ressuscitar. Por que a missão ou a mensagem aqui é mais uma vez vigilância? Eutico ali naquela janela representa de facto a igreja na janela, representa muitos crentes que não entram, mas ficam pela janela. Não entram como? Não se envolvem por completo, não se entregam por completo, estão dentro da igreja, mas estão à janela. E todo aquele que fica à janela, todo aquele que não se envolve de todo o coração, está na iminência de ser atacado. E porque normalmente quem decide ficar à janela não quer se envolver, é uma presa isolada, não há quem a defenda. Imagine se Eutico estivesse dentro da igreja, se Eutico estivesse junto com os outros irmãos, ele ao adormecer teria alguém de perto para lhe cutucar e mesmo que ele caísse não morreria porque as pessoas estariam aí, mas Eutico estava sozinho. Hoje há muitos lugares, muitas igrejas e muitos crentes que estão a viver na condição de Eutico. Não se envolvem com as coisas de Deus, não se entregam profundamente, são do evangelho do oba-oba, vamos que vamos, sem compromisso e sem santificação, mas estão na janela. Aqueles que estão na janela estão na iminência de sofrer uma morte espiritual. Aliás, muitos até já sofreram, mas graças a Deus houve um Paulo que restaurasse, houve uma Paula que restaurasse, mas não vai ser sempre assim.
assim. A Bíblia nos alerta, nos mantemos vigilantes. Há um dia em que Eutico vai cair morto e será uma morte séria, porque não vai ter mais ninguém para acudir. Então, meu irmão, receba isso como um alerta para pôr a tua vida em ordem. Minha irmã, receba isso como um alerta para pôr a tua vida em ordem. Eu não sei o que é que perturba a tua fé, não sei o que é que te tira desse espírito de vigilância, mas por favor, saia da janela, entre no templo. Por favor, pare de ficar na mesma com Deus. Saia desses 10 minutos de oração, cresça para 15, cresça para 20. Saia desse espírito de orar só à noite porque não quer sonhar mal. Cresça, faça da oração teu estilo de vida. Saia desse hábito de procurar Deus só quando quer ser abençoado. Cresça e abandone esse estilo de vida. É justamente no momento mais importante do culto em que Satanás ataca com os dardos inflamados para nos provocar o sono espiritual. Com isso estamos a dizer, é justamente nos momentos em que Deus quer se manifestar na nossa vida e que o universo está conspirando a nosso favor, como diz a Bíblia, que todas as coisas cooperam, que muitos de nós decidimos vacilar e caímos em sono profundo. Por isso, vigilância mais uma vez, não durma, permaneça sóbrio no Senhor, para a glória de Deus o Pai. E o impossível agora é possível. Por quê? Porque antes eles podiam ver vários mortos, mas não estavam habituados a ver mortos a ser ressuscitados. Mas agora há um Jesus que morreu e ressuscitou e tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno e concedeu a todos aqueles que creem no seu nome, a saber, os seus discípulos. Por isso, Paulo, na maior tranquilidade, devolveu a vida para aquele rapaz e continuou a pregar como que se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque quando temos comunhão com Deus, sabemos do que Deus é capaz e nada mais nos surpreende, porque afinal sabemos que Ele é o Deus do impossível. E a Bíblia está a dizer que Paulo continuou a pregar exaustivamente. Olha para o versículo 11. Paulo continuou a pregar, não parou por causa daquela situação. Isso para quê? Nós devemos ir até ao limite. Nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Tudo de nós pelo Mestre, tudo de nós devemos dar pelo propósito. Talvez você já tenha aconselhado o teu filho 1 ou 2 vezes. Talvez você já tenha tido várias conversas com teu marido para que largue a vida dupla, com a tua mulher para que largue a fofoca, largue a prostituição, e parece que não larga. Não pare. Atenção, que aqui há uma diferença entre sacudir os pés para os resistentes e persistir para aqueles que nos ouvem. Mesmo quando as pessoas nos ouvem, nós devemos persistir continuamente em alertá-los. Não fique na ideia de que você falou uma vez e a pessoa está desperta. Não, continue alertando, porque o crescimento é progressivo, o despertamento é cotidiano e a vida é feita todos os dias. Então precisamos andar em comunhão todos os dias, em santidade todos os dias, crer em Deus todos os dias. Por isso Paulo não se cansa e exaustivamente está testemunhando a palavra do Senhor. 23 a 24 nós estamos a ver Paulo a transmitir para os irmãos: eu vos preguei com lágrimas, eu vos preguei em sofrimento. Isso nos ensina que se fizermos a nossa parte, temos paz com Deus, temos a presença de Deus conosco. Realmente temos que aprender que não é fácil servir a Deus, não é fácil estar do lado da verdade, mas Paulo está a dizer que ele fez aquilo que fez. Ele pregou na forma como pregou, com todo o amor do seu coração, e porque o Espírito Santo sempre esteve com ele. É Paulo que está a dizer estas palavras para os irmãos. Paulo está a dizer: eu não comi pão de ninguém aqui, eu trabalhei com as minhas mãos, do meu próprio punho sustentei a mim e aos meus companheiros. Com isto, Paulo está querendo nos ensinar que nós devemos ser um alívio para os nossos irmãos.
nós não devemos ser um fardo, nós devemos ser uma bênção e não uma maldição. Paulo está a dizer que eu trabalhei não só para manter a mim mesmo, mas os meus companheiros e aqueles que se encontravam em necessidade. Que essa palavra possa encontrar terrenos férteis em nossos corações para podermos compreender que é mesmo com lágrimas que se cresce, é com lágrimas que se testemunha a verdade, é com lágrimas que se testemunha Cristo, com lágrimas e sofrimento. Por quê? Porque as pessoas não querem a verdade. Primeiro, o mundo jaz no maligno e o maligno é a mentira, é mentiroso puro. Segundo fator, por que a palavra, a verdade, a vida do crente se faz com lágrimas? Por quê? Porque quando queremos testemunhar a Cristo, nós estamos nos colocando na contramão do mundo. Seremos julgados que estamos armados em querer ser perfeitos, que nos sentimos os melhores, que nos sentimos os maiores sobre todos, mas isso não é verdade. E as lágrimas pioram quando essa rejeição vem sobretudo do lado da nossa família. Mas é assim mesmo, nós temos que progredir na verdade. E um terceiro fator que aqui eu queria citar, do porquê que o evangelho se faz com lágrimas, é porque o evangelho obedece a um processo. Deus faz tudo de acordo a um processo, e o mundo não tem paciência para se submeter ao processo. O mundo quer tudo na rapidez, o mundo quer tudo agora, o mundo quer tudo na velocidade da luz. Só que em Cristo nós temos um processo a obedecer. Por isso tem a longanimidade, por isso tem a perseverança e por isso tem a fé. Mas o mundo não quer saber disso. O mundo quer agora, é agora. Assim como os irmãos de Jesus disseram: você está a fazer todas estas coisas, não se esconda, vá se mostrar diante de todos. Jesus está a dizer o quê? Para você o tempo, para vocês o tempo é sempre este, mas para mim ainda não chegou o tempo. Por quê? Porque o evangelho nos ensina, nos ajuda a ir contra a ansiedade, contra a precipitação, contra a nossa vontade própria, se não sondarmos que também é a vontade de Deus. O mundo não quer saber disso. Então por isso é que fazemos o evangelho com lágrimas, porque passamos por desafios, enfrentamos desaforos, são diversas provações, mas a maior alegria é saber que no final de todas estas coisas Deus será glorificado. No final de todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Paulo está a dizer para os irmãos: vocês não verão outra vez o meu rosto, eu tenho que ir, mas eu estou a ir em paz, porque eu não sou culpado do vosso sangue. Paulo está a alertar: vão surgir pessoas no meio de vocês que vão tentar vos desencaminhar. Vocês estão mesmo aqui, vão tentar trazer um evangelho falso, mas permaneçam firmes. Ou seja, começou com vigilância, está terminando com vigilância. Meu irmão, você que julga está em pé, estás a andar bem no caminho do Senhor, vigia. Minha irmã, você que julga ter uma vida espiritual equilibrada, as coisas estão a correr bem para ti na vida social e profissional, na vida espiritual, vigia, não relaxe, não seja éltico, não durma, permaneça acordado, por mais que dure o sermão, por mais que a vontade de Deus seja dolorosa, por mais que o processo seja prolongado até a tua chegada, a tua bênção, ao teu propósito, não durma, permaneça vigilante no Senhor, porque Ele está voltando e você precisa estar preparado. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Ele está voltando e você precisa estar preparado. Deus te guarde, Deus te guie e Deus te dê luz. Fica vigilante, porque se Paulo está a dizer entre vocês mesmos vão se levantar os falsos, ele está a dizer que são os nossos colegas do trabalho, estão dentro das nossas famílias,
famílias, estão dentro dos nossos amigos. Alguém poderá ser tomado pela inveja, pela ganância, pelo mal, por Satanás, para instituir a vontade do maligno. Então, se prepare para os desafios, se prepare para as decepções, se prepare para a mágoa, porque dessa forma, quando ocorrer, você vai saber que a Bíblia não te deixou alheio a isso e você estará pronto para enfrentar qualquer situação. Deus te guarde e te abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo.